Na última semana, um assunto ganhou destaque nas redes sociais: a adultização de crianças e adolescentes. O assunto veio à tona quando o youtuber Felca fez um vídeo e postou falando justamente sobre como as crianças são tratadas nesse ambiente virtual. Inclusive, ele trouxe à tona provas e relatou aí influências adultos que usam crianças para poder monetizar, ganhar dinheiro. Este é o Entrevistas DPE e sempre que você quiser acompanhar assuntos de interesse público do estado de Roraima, do Brasil e do mundo, você encontra aqui especialistas que comentam, trazem uma visão crítica e necessária para os assuntos em alta. Eu sou Lana Francis e converso agora com o Caleb Ribeiro, ele que é conselheiro tutelar. Seja bem-vindo. Obrigado, Lana. É um prazer estar aqui podendo falar com você sobre um assunto tão importante. A gente sabe que já existem leis que falam sobre a proteção infantil da criança e do adolescente, como o ECA. Também existem vários outros meios, porém, o trabalho infantil na internet de forma online é algo que não é novo, porém agora chamou a atenção. Eu gostaria de saber, você como conselheiro tutelar, como é que você vê isso? Qual a tua avaliação? Olha, nessas últimas semanas, né, nós temos recebido esse bombardeio na internet e é uma tristeza para a gente ver, né, que as crianças estão sendo expostas mais uma vez, né, já tem vários tipos de violência. Eu sempre costumo dizer que o Conselho Tutelar era um órgão que não deveria existir no mundo ideal. Mas infelizmente nós não vivemos no mundo ideal e precisamos que tenham leis e órgãos que protejam e garantam os direitos das crianças. Então, mais uma vez, as crianças, né, com o passar da evolução da sociedade, se evolui também os crimes, se evolui as formas de violência contra a criança e adolescente, e esse é o nosso papel, de poder estar olhando, aplicando o que a lei diz para garantir, né? Muitas vezes, porque infelizmente são os pais que às vezes violam o direito dos seus filhos, né? Então, para isso que existe o conselho, para que seja uma outra mão ali que possa estar vendo e garantindo esse direito, né? Levando às autoridades e aos órgãos que devem fazer o que deve ser feito. Explica pra gente o que é adultização. Olha, a adultização é quando a gente incentiva uma criança a se vestir ou a se tratar como um adulto, né? Principalmente no cunho sexual, né? Não é de hoje que alguns pais, às vezes até permitem a criança muito nova se maquiar, né? A usar brincos, a usar roupas muitas vezes inadequadas, né? Então você está antecipando uma fase dela, né? Que ela deveria estar brincando, seria outra fase de desenvolvimento e já está antecipando ali precocemente a fase adulta. Então, basicamente é isso, é trazer a criança à realidade adulta que ela não está ainda preparada para viver, porque ela não tem nem a maturidade física, psicológica para isso, né? Então, e geralmente tem relação com o cunho sexual. Quais os prejuízos que uma criança ou um adolescente pode ter na vida, no psicológico, por ter que realmente assumir responsabilidades antes do tempo? Olha, são vários tipos de situações, né? A gente tem situações de baixa autoestima, de depressão, né? Às vezes a criança não consegue se localizar como pessoa. Então, e é colocado sobre ela uma carga que não deveria existir, né? A responsabilidade de manutenção da família, de subsistência, é dos pais, né? É como a gente coloca as situações, por exemplo, de crianças que ficam na rua em situação de mendicância, né? Elas não têm aquela, não devem estar sobre os seus ombros a obrigação de manter a casa, de prover. Mas muitas vezes se usa a criança como uma ferramenta, né? Você vê que há uma a, a criança ela tem mais facilidade, né, de você subtrair algum valor, por exemplo, das pessoas que estão em situação de rua. Na internet é da mesma forma. Então você coloca a criança porque sensibiliza mais. Então acaba que os pais, por mais que eles criem as contas ou tenham as contas dos filhos e eles gerenciam, mas eles mesmos expõem seus filhos de uma forma que eles consigam monetizar, porque sabe que a criança entra melhor pela aceitação do público, né, por fato de ser criança. Então, isso aí realmente vai trazer vai modificando, né, o pensamento da criança, é,
quando ela se tornar adulta, pode ser um adulto traumatizado, que isso leve e já replique, né, posteriormente isso nos seus próprios filhos, né? Então acaba que é uma violência que vai se levando de geração em geração. Inclusive, agora você falando, eu lembrei de uma outra lei, né? Que eu nem vou saber agora dizer se de fato ela já foi sancionada, mas é a Lei Larissa Manoela, que foi aquela Sim, situação que ela trabalhou desde criança e os pais dela ficavam com o recurso, com todo o financeiro, e quando ela se tornou de maior, ela se viu numa situação que ela não tinha dinheiro nenhum. Uma pessoa que tinha total fama, sucesso, muitos trabalhos. Aí isso levantou também, que não é antigo, é super recente, né? Não faz sim, muito sim, tempo sim, também sim. esse assunto, que chama atenção, porque, gente, muitas pessoas pensam que criar conteúdo para as redes sociais não é trabalho. Eu, como comunicadora, jornalista formada pela Universidade Federal do Estado de Roraima, busquei me especializar em criação de conteúdo, estudei bastante. É um trabalho. Precisa de tempo, dedicação, criatividade. Muita gente pensa que trabalhar com a cabeça ali não precisa de também ali de esforço, mas também cansa. Por isso que se caracteriza também como trabalho infantil. É, porque crianças ali às vezes deixam de estudar, deixam de brincar para estar gerando conteúdo, né? Então os pais obrigam as crianças a estarem fazendo isso, né? E quando você falou da Larissa, a lei trata que os pais eles não podem arruinar os bens dos filhos, né? Então tem muitos pais ali que por serem o gerenciador das finanças dos filhos, né? Por estarem em condição ainda de menoridade, acabam que arruinam o dinheiro dos filhos, arruinam os bens dos filhos, né? E a lei garante que eles devem não devem arruinar, não devem acabar com os bens dos filhos só porque eles são os geradores ali, né? Eu não posso, por exemplo, é, um exemplo aqui uma mãe que recebe uma pensão alimentícia. É para o filho, mas eu não vou entregar na mão da criança, porque ela não tem capacidade de maturidade para gerir esse dinheiro. É entregue para um adulto responsável para que ele possa administrar no melhor interesse dessa criança. Né? Então, quando o pai pega esse recurso que é da criança e acaba arruinando, realmente ele está infringindo o que a lei já previu que não deve acontecer, né? Muitos parlamentares viram, né, esse destaque que ganhou o vídeo do Felca nas redes sociais como um gancho para chamar atenção para novas leis que tratem especificamente do trabalho infantil dentro das redes sociais, dentro do ambiente virtual. Como é que você vê isso? Você acha importante? Muita gente eu acompanhei, tô acompanhando esse caso nas redes sociais, lendo muitos comentários e muita gente falando, mas já existe o ECA, né? Já tem o ECA, vão criar outra, para que isso? Mas é necessário, porque o ECA já tem o quê? 35 anos. 35 anos, exatamente. A mesma idade do Do Conselho Conselho Tutelar, Tutelar. exato. Então, de 35 anos para cá, muita coisa mudou, né? Você acha que seria necessário, na sua opinião, como profissional, uma nova lei específica para o ambiente virtual? Ou seria necessário ali uma reformulação do ECA? Olha, a todo ano que passa, nós temos novas leis que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje ele não está como foi criado lá em 1990. Ele tem muitas alterações. Então, eu acredito que sim, tudo que vier para contribuir e para restringir esse tipo de violência é válido, né? Então, nós temos um marco legal que trouxe muita questão sobre isso na para proteção da criança e do adolescente, mas é como aqui, a lei fala que nenhuma criança deve ser objeto de exploração, né, ser colocada em situação vexatória e constrangedora, né? Então ele fala de forma genérica. Então a gente tem que trabalhar afinando mais especificamente para as redes sociais. É importante que se tenha isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca que nenhuma pessoa pode estar gerando material, ter consigo, ou aliciar alguma criança a produzir conteúdos de cunho sexual, né, explícito, mesmo que seja simulado, né? Então, por mais ali que não tenha o sexo explícito no vídeo que ele coloca, mas você vê que é um de cunho sexual, né? Meninas ali mostrando o corpo, né? Às vezes você vê até algumas questões de ato libidinoso, né? Que é o tocar, passar a mão, esfregar. Então, quando eles põem as meninas ali se esfregando com os meninos ou deitando na cama junto. Então,
Tudo isso já está previsto em lei, mas é importante que se tenha algo mais específico, né? Lei específica para tratar sobre isso. Com certeza vai contribuir e vai penalizar, porque é como ele coloca no vídeo, né? Não há, isso já acontece há um tempo, mas não há uma penalidade. Então, os próprios pais expõem seus filhos, e aí você tem que fazer. Não é uma violência, por exemplo, que acontece na rua, na escola, que eu consigo ir lá. É na rede social. Então, ou seja, você tem que ter ali, estar olhando, observando, acompanhando. Então, ou seja, é todo um trabalho de, às vezes, de investigação para você conseguir detectar esses crimes e poder aplicar as leis, né? Então, quando a gente tem uma lei específica que trata sobre esse assunto, com certeza vai garantir o direito e vai, no mínimo, inibir essa prática, né? Futuras de alguns pais ou de alguns influencers, né? Caleb, e como que o Conselho Tutelar atua nessa fiscalização? Agora a gente sabe que era um assunto que estava ali acontecendo, mas pouco se falava. Você acredita que agora vai ter um trabalho mais atento, um olhar mais crítico quando está ali acompanhando as redes sociais, já falar, opa, e pode partir. Primeiro, antes de tudo, como que o Conselho Tutelar trabalha, atua e pode proteger essas crianças diante dessa situação? Olha, o Conselho Tutelar, ele, de acordo com o que a lei diz, é um órgão responsável pela sociedade de zelar pelo direito das crianças e adolescentes. Então, o nosso papel não é diretamente proteger, mas é encaminhar para que os órgãos que protegem, os órgãos que devem fazer, façam o que deve ser feito, né? Então, um exemplo, não é o Conselho Tutelar que dá o atendimento psicológico, mas eu encaminho para o órgão que oferece esse serviço, né? E o nosso trabalho, ele depende muito da sociedade, né? É como o poder judiciário. Quando a pessoa se sente lesada no seu direito, ele vai lá e provoca o poder judiciário para que, né, ele ajuize sobre a causa dele. Então, o Conselho Tutelar, ele precisa ser provocado, ele precisa que chegue uma denúncia, ele precisa que alguém ligue, ele precisa que chegue algum relatório. Então, os nossos canais de denúncia, por diversas vezes nós recebemos relatórios de escola, do hospital, denúncias anônimas, né, da polícia militar, enfim, a forma de se chegar até nós é de N maneiras, né? Mas a gente precisa que tenha essa comunicação, porque, por exemplo, diferentemente da polícia militar, que faz ronda, existem diversas viaturas, aqui na cidade de Boa Vista nós temos três sedes do Conselho Tutelar, né? Então, três prédios. Então, todo dia, cada prédio tem o seu carro, né? O conselheiro que fica ali sobre aviso para qualquer situação, urgência e emergência. Mas acaba que a gente não consegue atender toda a sociedade, como, por exemplo, as pessoas falam, eu não vejo o carro do conselho passar, eu chamei aqui, o conselho nunca veio. Nós não temos, por exemplo, um uniforme, né? O nosso carro hoje, né? A grande maioria não está caracterizado, então acaba que o conselho vai, atua e às vezes a pessoa nem sabe. Então, a gente precisa que realmente a população entenda que o Conselho Tutelar faz sim o trabalho, mas a gente precisa que haja provocação. Então, por vezes nas redes sociais, por exemplo, nós temos nossa página, né, na rede social. Às vezes a pessoa marca o Conselho Tutelar, ou às vezes não. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, se expõe uma criança a alguma situação de violência, de violação de direito, e a pessoa pergunta, cadê o Conselho Tutelar? Né? Aí não se dá o trabalho nem de marcar o Conselho Tutelar para que a gente saiba, ou de ligar, ou no Disque 100, que é o número nacional. Então a gente precisa realmente que a população nos informe, né? Porque se não chega a denúncia para a gente, se não chega o comunicado, a gente não tem como saber, né? Então, nós não temos, por exemplo, nós usamos a nossa rede social, né? Então, às vezes eu estou usando a rede social e eu vejo algo ali que diz respeito ao conselho. Eu já fui em algumas situações, por exemplo, que a população estava cobrando o conselho, porque nem todo caso que chega à mídia é passado pelo conselho tutelar, né? Ontem mesmo um jornalista perguntou se o conselho tutelar atuou no caso de um homicídio que aconteceu nos pais no carro e tal, e uma criança presenciou. E eu falei, não. E depois eu estava lendo a reportagem e eu vi que a mãe daquela criança chegou e tal, né? Onde o pai dela foi assassinado. Então não chegou para o conselho tutelar. Então tem algumas questões que às vezes é para chegar no conselho a gente não sabe só pela mídia, porque não chegou nenhuma denúncia, ninguém ligou, ninguém fez o contato, né? Então, fico alerta aí para toda a população que realmente se, olha só, ele é uma pessoa, né? Hoje em Boa Vista são quantos conselheiros? 15, são 15, 5 conselheiros em cada território. Então, como são 3 territórios em Boa Vista,
São 15 conselheiros. Em cada município, né, tem Então, um. no caso, no estado de Roraima, todos são 15. Não, não, o estado de Roraima não. Cada município tem um conselho tutelar. Então, é, é, cada município tem 5 conselheiros. Um conselho tutelar em cada município. Em Boa Vista, são 3 conselhos, por conta do número populacional. Ah, então olha só, gente. Imagina se a gente que tá aí na rua, estamos todos os dias. Eu tenho certeza, se você tá aqui nos escutando, nos assistindo, você gosta de acompanhar, de ter acesso a conteúdos pelas redes sociais de forma realmente online. Então, você pode ser os olhos, né? Com certeza. Do Conselho Tutelar. Você pode fiscalizar. Se você viu alguma coisa que você achou realmente que, opa, vamos ter cuidado, vamos zelar por essa criança, né? Então, você pode entrar em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. Eu sempre falo que estamos aqui falando de Boa Vista, estado de Roraima, mas nós estamos na internet. Exato. E uma vez na internet, Tá no estamos mundo no todo. mundo. Exato. Então, procure o Conselho Tutelar da sua cidade. A forma para poder realmente denunciar se você viu algo que ultrapassou ali os limites da dignidade daquela criança e daquele adolescente. Pois bem, e você ressaltou o Disque 100, que é o número nacional, Exato. que não só para denunciar assuntos de interesse infantil, mas também inúmeros assuntos, abuso sexual. Qualquer violação de direito, né? Direitos humanos. Eu disse que direitos humanos. Pronto. Então, não importa se é criança ou adolescente. Exatamente. Violência contra a mulher, Exato. Disque 100. Decora esse número aí, é super fácil. Precisou, é só ligar. Mas eu gostaria de ressaltar as redes sociais. Você falou das redes sociais aqui de Boa Vista. Qual é o @ para a gente acompanhar e já estar mais atento e marcar vocês? Pronto, Conselho Tutelar Boa Vista, né? Nós temos as redes sociais, então, assim, toda vez que as pessoas nos marcam em alguma situação, a gente busca verificar o que está acontecendo. Lembrando que toda denúncia que é feita no Conselho Tutelar, seja pela rede social, seja pelo WhatsApp, né? Nós garantimos o anonimato, né? O sigilo. Então, você pode ficar muito tranquilo. Ah, mas eu não sei a informação, não sei o nome da criança. Se você me disser o que está acontecendo, o que você viu e me dá o endereço, é só isso que precisa. Porque a gente vai fazer a verificação, vai realmente verificar se aquela violência está acontecendo ou não, né? E você não precisa se expor. Então, tem muita gente que fala, é a vida do fulano, eu não vou meter. Mas às vezes você está ouvindo ali, percebendo que aquela criança não está normal, está uma situação ali realmente que pode ser uma suspeita. A lei garante que na violação ou na ameaça. Então, às vezes eu não tenho certeza, mas pode ser que seja. Então, na dúvida, a gente sempre costuma dizer que é melhor errar por excesso do que por omissão. Então, se você presenciar, tiver certeza ou não, busque conselho, ligue. Nós estamos nas redes sociais, temos o WhatsApp, todos os conselhos aqui de Boa Vista, né? Tem o WhatsApp que você pode ligar, mandar mensagem, nós não expomos o seu contato, né? Por mais que às vezes essas pessoas que são denunciadas queiram saber, a gente não, é uma garantia, né? Porque para que a gente facilite, incentive as pessoas realmente a ligar, a denunciar, e às vezes uma ligação sua pode resolver. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas recente também tivemos a situação de crianças em abandono, né? E às vezes uma ligação do conselho. Às vezes que tem pessoas que falam assim, poxa, um trabalhador teve que sair de casa, deixou a criança e o conselho tá lá, vem aqui. Mas, gente, esse ano mesmo já aconteceu crianças de morrerem, né? Recente, eu acho que semana passada, né? Teve, exatamente. Aí teve outros que lá no Vila Jardim tacaram fogo na casa. Ou seja, precisa acontecer uma tragédia para a gente poder ligar para o conselho. O Código Penal diz que o crime de abandono ele já se configura no deixar só. Eu deixei só, alguém capaz de se defender já está configurado. Eu não preciso que aconteça uma tragédia, que ele morra, nada disso. Na verdade, a pena agrava. Se do abandono resultar uma lesão, se do abandono resultar morte, agrava. Mas se pode deixar só, já é um problema. Então, olha só como a sociedade pode ajudar. Às vezes um vizinho, alguém que presenciou. Então, a participação é muito importante. Então, nós temos a rede social, nós temos o Disque 100, o 190, o 180. São tantos números que você pode entrar em contato, né? Porque o Disque 100, por exemplo, é de Brasília, mas eles recebem a denúncia e encaminham para o nosso e-mail. Chega lá para a gente, no nosso e-mail, direitinho a denúncia, com o endereço, tudo certinho, a gente vai lá verificar. Perfeito. Antes da gente começar a gravar, você
mostrou, que trouxe aqui o Estatuto da É, Criança e do Adolescente, e você falou, olha, eu estava relendo, claro, você deve ter estudado muito, né, sobre ele, mas você disse que pontuou algumas situações sim, aí que sim. seria interessante a gente ressaltar e comentar aqui, até para interesse, porque eu acredito que pequena porcentagem da população brasileira já tirou um tempinho para ler de fato esse documento tão É, importante, né? É muito fácil falar assim, ah, mas tem um ECA, mas você não sabe de fato o que que tá ali. o que que diz, Então, né? o que que a gente pode ressaltar sobre? Olha, logo no começo aqui, ele trata no artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, às vezes quando a gente coloca essa questão da exploração, as redes sociais, quando você, né, quando a gente comentou aqui, os pais impondo aos filhos que façam vídeos, que alimentem, né, o conteúdo, acaba que você expõe, explora essa criança, né? Aqui também diz no artigo 18 que é dever de todos velar pela dignidade das crianças e adolescentes, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, né? Então, o problema é que muitas vezes é, acaba que se torna normal, né? Então, assim, você vê uma criança rebolando, é normal. A gente acaba de tanto ouvir, e eu costumo até dizer em palestras que eu faço em escolas com os pais, às vezes você não precisa nem mostrar um vídeo explícito de sexo na própria música, né? Hoje você vê tantas músicas com cunho sexual, senta aqui, mete aqui, sabe? Você tá ali e às vezes você tá em casa ouvindo, você é adulto, mas quem tá lá do seu lado? Seu filho, sua Sim, filha, que acaba que se torna normal aquilo para a criança, né? E aí quando a gente vai mais um pouco para frente, nos artigos 240 e seguintes, ele fala sobre essa questão de produzir material pornográfico envolvendo crianças, de vender conteúdo que tenha sexo explícito ou envolvendo crianças em situação pornográfica, né? O artigo 232 fala que submeter uma criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, a lei tipifica como penalidade também. E aí tem um aqui que ele fala sobre a questão do ato libidinoso. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. O que é isso? É o tocar, o esfregar, o pegar. A lei já trata como crime, né? Então, realmente é preciso que se afunile mais, que se coloque mais específico essa questão da rede social, para que realmente nas pessoas, como antigamente diziam, que era uma terra sem lei, né? Mas a gente já sabe que existem penalidades, né, quando você expõe. E, inclusive, depois da denúncia, né, desse vídeo, alguns dos influencers que ele cita, né, já foram algo de investigação, já estão, né, sendo procurados e tudo mais. Mas realmente é assim, e a gente chama aqui a responsabilidade para os pais. A criança, ele é um ser humano em desenvolvimento. Por que se existe o ECA? Porque é um ser humano que não tem capacidade ainda. O Código Civil diz que até os 16 anos ele é absolutamente incapaz de praticar qualquer ato da vida civil. Então, é uma pessoa que precisa ser representada por alguém, alguém que não consegue praticar nenhum ato sozinho na delegacia, sabe? Ele precisa sempre ter alguém ali do lado. E aí, como é que eu como responsável, acabo violando, né? Então, eu exponho essa criança a uma situação vexatória, constrangedora, que muitas vezes na escola pode estar sofrendo. Como eu já falei, já existem tantos crimes de bullying, de abuso sexual, de trabalho infantil, e às vezes tem pais que permitem e submetem que em casa eles mesmos pratiquem esse ato contra os filhos, né? É algo que a gente tem que chamar a responsabilidade aqui dos pais, para que eles entendam em que tipo de mundo eles estão colocando os filhos dele, né? Então, eu costumo sempre dizer que a gente não tem como mudar o mundo, deixar um mundo melhor pro nosso filho, mas eu tenho como deixar um filho melhor para esse mundo. Né? Eu tenho como deixar uma pessoa melhor para esse mundo. Então, quando eu exponho, a gente já sabe que a exposição à tela para uma criança precocemente causa uma série de problemas. Eu já fui para denúncia, que as pessoas, que vizinhos relataram que a criança estava sendo maltratada. E a pessoa mandou um áudio, uma gravação do choro da criança. E você ouvia, meu Deus, tá apanhando, tá morrendo. E pasmem, quando eu cheguei na denúncia, era porque tiraram o celular da criança. A família tirou o celular da criança e a criança entrou em choque, em pânico, porque ela,
né? Então, criança que só come se tiver o celular, só dorme se tiver o celular, só, sabe? Então, você acaba introduzindo precocemente isso para a vida da criança e ela acaba que entende que isso é normal, ela tem que ter, faz parte da rotina dela. Como escovar os dentes e tal, tem que ter um celular, tem que fazer um vídeo, tem que gravar, tem que se expor, tem que dançar, né? E eu não posso exigir que uma criança tenha essa maturidade, eu tenho que exigir dos pais, da família que está ali assistindo. Eles sim que deveriam monitorar e acompanhar e realmente ensinar o que é ético, o que é moral para os seus filhos. Sim. Então a gente chama realmente a atenção dos pais para esse assunto. É, Afinal de contas, eles têm a responsabilidade. Claro que a gente não está aqui para dizer, olha, as crianças não vão postar. é, Tem muita criança que gosta, né? Porém, em tudo a gente sabe que tem que ter ali a linha do respeito, também de saber os limites. exato. E o pai tá ali sempre, a gente sempre vê ali no Instagram, quando tem um Instagram de uma criança, tem lá fiscalizado pela É, mãe e o exato, arroba da mãe, o arroba do exato. pai, né? Do responsável. Então não é que, nunca mais nenhuma criança vai Não, fazer uma não, novela, nunca mais uma criança vai criar um vídeo no YouTube, que a gente sabe que é o sonho da nova geração, ganhar, viver da internet. Não. É ter ali realmente a noção do que é certo e do que é errado, né? Que a internet tá deixando de ser uma terra sem lei, né? As novas leis estão surgindo e cabe a nós adultos e aos responsáveis estarem ali sempre atentos. Pois bem, a gente caminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que você, se tiver algo a mais que a gente não trouxe, né? Que você acha importante a gente ressaltar, você falou que palestra. Quando as escolas que te convidam, você que fala, tem uma seleção das escolas, como é que é isso? não, na verdade, eu até abro aqui, pra gente é um prazer estar nas escolas, né? A gente sabe que o nosso público, criança e adolescente, via de regra, tem que estar na escola. Então, a escola é uma porta de entrada muito grande para uma série de denúncias, para uma série de situações, né? A escola é parceira porque ela não só acompanha aquilo que acontece dentro da escola, mas fora da escola. Então, aluno que chega em alguma situação, até a vestimenta, enfim. E nas escolas, eles nos convidam muitas vezes, né? Principalmente mês de maio, foi um mês muito intenso, né? Porque é um mês que a gente trabalha o Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Então, as escolas nos convidam, né? Convido o Conselho Tutelar para que façam palestra, para que conversem com as crianças, para que explique o direito delas, explicar aonde pode tocar, o que pode, o que não pode, né? Aonde deve buscar ajuda. E levar esse conhecimento, a gente entende que é super importante para poder acabar, né? Então, se uma criança sabe que aquele toque é errado, que aquela conduta é errada, ela vai poder agir, vai poder buscar ajuda, né? E eu costumo dizer que o Conselho Tutelar, ele não está aqui para tirar a autoridade dos pais. Não estamos aqui, na verdade, nós queremos devolver, né, a autoridade aos pais, entender que é deles sim a responsabilidade de acompanhar, de monitorar, de fiscalizar, de educar, de criar seus filhos, né? Só que a gente sabe que tem limites que nem mesmo o pai pode ultrapassar. Então, a gente conversa nas escolas e é muito bom, porque a gente leva esse conhecimento tanto para as crianças quanto para os pais também, em reunião de pais, né? Então, o conselho ele fica aberto aqui, sempre que a escola precisar, né? A gente participamos já de conversas em igrejas também. Então, nós somos abertos aqui à comunidade para poder levar informação, né? As pessoas têm que entender que o conselho tutelar é um ombro amigo. Nosso papel é garantir o que está na lei. Nós não criamos a lei, nós não fomos lá que fizemos, mas o que foi criado aqui, é nosso papel aqui como conselho fazer valer, né? Fazer valer o direito da criança e adolescente que muitas vezes a sociedade, o poder público às vezes não consegue garantir, ou os próprios pais também. Então a gente está ali para fazer com que quem deve fazer que faça. E é um prazer estar participando de entrevistas, participando de palestras em escolas, para a gente poder levar essa informação às crianças, aos pais e quem deve realmente saber o que agir e como fazer, né? Você, como conselheiro, você tem quantos anos atuando? Atuando, eu atuo desde 2016, então eu já estou com 9 anos no Teve algum conselho. caso assim significativo que te marcou, que chamou tua atenção, que falou assim, olha, minha profissão, Olha, eu escolhi certo. não, é um trabalho gratificante, porque por mais que muitas pessoas não veem, né, o trabalho do conselho tutelar, né, e por vezes as pessoas falam, cadê o conselho?
o conselho trabalha tanto, né? Então a gente, às vezes na madrugada, às vezes da noite, quando a gente pega crianças, né? Eu nunca me esqueço de uma situação onde uma criança foi deixada em abandono. Ela tinha um mês e 10 dias. A mãe saiu e jurava que alguém que disse que ia ficar cuidando não estava. Eu lembro que a polícia militar tirou a criança da grade, da janela, tão pequenininha, né? Conseguiu tirar ela da grade. E aí, pra onde é que vai uma criança dessa, né? Que não tem amparo, que não sabe dizer onde é que mora, um parente, enfim, alguém que possa socorrer. E aí se entrega ao conselho tutelar. E o conselho tutelar vai buscar as medidas, né? Vai deixar na unidade de acolhimento. Então, assim, são tantos casos que a gente atende, né? E é muito gratificante poder fazer algo que muitas vezes era papel da família fazer, era papel da sociedade fazer, e por nossa profissão, nosso cargo, que nós temos ali, obrigação legal, né? É muito honroso. Tem uma situação que eu me recordo de uma criança que ela era venezuelana aqui, saiu do estado com a mãe e um companheiro da mãe. Só que em viagem para outro estado aqui do nosso país, a mãe veio a falecer. Então essa criança ficou com o padrasto, que não tinha vínculo, né, ali sanguíneo nenhum e tal. E ele queria encaminhar essa criança para Cuba. Ele era cubano, né? Só que a família da criança, a família da mãe venezuelana, estava aqui, procurou o conselho, né? E você pensa, meu Deus, eu tô aqui em Boa Vista, a criança estava em Mato Grosso. Como é que a gente faz para resolver essa questão, né? E eu me lembro que eu liguei diversas vezes pro conselho lá da região, liguei para a vara da infância de lá, liguei para a polícia, a gente articulou. E, enfim, no resumo da história, com o nosso envio daqui para lá, o conselho tutelar de lá conseguiu, junto com a justiça, a busca e apreensão dessa criança. Ela foi para um abrigo e depois o abrigo encaminharam ela para cá, né? Eu me recordo que eu fui no aeroporto junto com a família para poder resgatar essa criança para o tio. Ou seja, uma criança que ia ser mandada para outro país, né? E se não fosse esse trabalho nosso ali de poder ligar e articular a rede, né? Essa criança poderia já não estar mais aqui. Então, assim, é um dos exemplos que a gente pode citar, mas são vários, vários. A sociedade não tem noção de quantas denúncias o Conselho Tutelar recebe, de quantas violações de direito a gente atende por dia, né? E é um trabalho gratificante, sim, e eu tenho um grande prazer de poder estar fazendo isso que eu faço, porque eu sei que a minha ação ajuda muitas crianças. Parabéns. Obrigado. Um último recado para a população, para quem está nos escutando. É dever de todos a garantia do direito das crianças e adolescentes. Então, não se omita. Não, o seu silêncio também viola o direito. Se você souber, se você suspeitar de algo, não deixe de comunicar, né? Ah, eu só tenho uma rede social. Marque a gente lá, marque o arroba do Conselho Tutelar, né? É muito fácil hoje você conseguir informação do Conselho Tutelar. Você bota no Google, Conselho Tutelar, você sabe o endereço, sabe o telefone. Então não se omita, porque muitos casos, principalmente de violência sexual, acontecem em casa, né? E às vezes a criança não tem para onde recorrer, não tem uma ajuda, não tem, sabe? Às vezes é ameaçada pela família. Então, se você souber de algo, faça a sua parte. O Conselho Tutelar e os demais órgãos só podem agir, muitas vezes só conseguem agir por conta de uma denúncia, por conta de uma ligação sua. Então, saiba que a sua ligação, o seu comunicado pode salvar vidas. Obrigada mais uma vez pela entrevista, pela disponibilidade de tempo e por todo o conhecimento compartilhado no nosso bate-papo hoje. Muito obrigada. Nada, é um prazer estar aqui. Eu estou aberto aos próximos convites. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com o Caleb Ribeiro, ele que é conselheiro tutelar. Hoje o nosso assunto foi a adultização infantil. Um assunto que está em alta. E nós fizemos realmente um verdadeiro levantamento do que é, formas de denunciar, novas leis. Então, se você chegou até aqui, saiba que você pode acompanhar outras entrevistas com assuntos de interesse público por meio do Deezer, Spotify ou no YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.